Você já percebeu como sua mente é invadida todos os dias? Não por ladrões que arrombam portas, mas por pensamentos que você mesmo abre espaço para entrar. O medo do que vai acontecer amanhã, a ansiedade de ser aceito, a dúvida se você é bom o suficiente. É como se sua mente fosse uma casa sem trancas, aberta para qualquer vento que sopra lá fora. E ainda assim, você acredita que vive livre. A verdade é que não. Você vive escravizado por aquilo que pensa, pelas opiniões que recolhe, pelas expectativas que carrega. Eu sou Bordella e hoje eu vou te mostrar como o estoicismo e a psicologia podem te ensinar a erguer as muralhas internas que farão da sua mente uma fortaleza impenetrável. O homem que não controla sua mente é como um navio sem leme. Qualquer onda o leva, qualquer tempestade o vira. E nós vivemos em um mar agitado. Notícias negativas, redes sociais inflamando comparações, crises econômicas, incertezas do futuro, medo de perder. Mas o que o estoicismo sempre nos lembrou e que a psicologia moderna comprova é que não é o mundo externo que define sua paz, mas como você interpreta e reage a ele. Epicteto dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E a psicologia cognitiva moderna repete a mesma ideia. Seus pensamentos moldam suas emoções, e suas emoções moldam suas ações. Imagine uma pessoa que acorda e vê que está chovendo. Um pensamento surge: meu dia está arruirado. Outro pensa: que bom, vou poder ler com o barulho da chuva. A mesma realidade, dois mundos internos completamente diferentes. O que muda não é a chuva, é a mente. Isso é liberdade, mas poucos têm. A maioria vive aprisionada ao padrão automático de pensamentos negativos, a obsessão com o que não pode controlar. A ansiedade nasce exatamente desse abismo entre o que você deseja controlar e o que não pode controlar. Os estoicos ensinavam que a chave é dividir a vida em duas partes, aquilo que depende de você e aquilo que não depende de você. Se você tenta controlar o incontrolável, está condenado ao desespero. Se você aprende a focar no que depende apenas da sua ação, sua mente se torna inabalável. Psicologicamente, esse é o mesmo princípio da aceitação. Aceitar a realidade como ela é e agir apenas no campo onde sua escolha pode fazer diferença. Isso não é resignação, é poder. Mas aqui está a verdade incômoda. A maioria das pessoas prefere continuar se preocupando, porque a preocupação dá uma falsa sensação de controle. Você sofre antecipadamente, como se ao sofrer agora pudesse evitar o sofrimento futuro. Mas isso é uma ilusão. Sofrer duas vezes, uma pelo que talvez nunca aconteça, outra quando e se acontecer. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. E a psicologia clínica comprova isso. Quase 80% das preocupações que nutrimos nunca se concretizam. Ou seja, você está gastando vida em fantasmas. Se você está ouvindo isso agora, pare um instante e olhe para dentro. Quantas horas da sua semana foram consumidas pelo medo de algo que nunca aconteceu? Quantas noites você perdeu tentando controlar o que não depende de você? Esse é o vício mais comum da mente moderna, o vício da ansiedade. Mas o vício só tem poder até o dia em que você decide expor sua ilusão. A partir de agora, quero que você se veja como o guardião de uma fortaleza. Cada pensamento que entra na sua mente precisa ser examinado como alguém que bate à sua porta. Pergunte: esse pensamento é útil? Ele me fortalece ou apenas me enfraquece? Ele me aproxima do que depende de mim ou me prende ao que não posso controlar? Se não passar nesse crivo, não entra. A mente inabalável não é fria, não é indiferente. Ela sente, mas não se deixa dominar. É como um guerreiro no campo de batalha. Ele sente medo, mas não paralisa. Ele sente dor, mas não se rende. Ele sente o caos, mas não o carrega para dentro. E você também pode se tornar esse guerreiro. A primeira arma é o foco. O que depende de você hoje, não amanhã, não daqui a 10 anos. Hoje. O que você pode controlar? Sua atitude, sua disciplina, sua resposta. O resto, deixe para o destino. No meio dessa jornada, quero te pedir algo. Se essa reflexão já está te ajudando, se você sente que aqui existe um espaço que não te alimenta com distrações, mas com armas para a vida, então curta esse vídeo
e se inscreva no canal. Isso não é só um gesto, é uma forma de dizer para o algoritmo e para o mundo: eu escolho o que fortalece minha mente. E agora voltamos ao ponto essencial. A ansiedade só sobrevive em um ambiente onde a mente está desarmada. Mas quando você começa a usar as ferramentas do estoicismo e da psicologia, ela perde seu domínio. Imagine que sua mente seja um tribunal. Pensamentos ansiosos chegam como testemunhas. Alguns exageram, outros mentem, outros distorcem a realidade. O juiz, que é você, precisa avaliar cada um. Isso é verdade? Isso é útil? Isso é meu ou não está sob meu controle? A cada julgamento correto, você absolve sua mente da tirania da ansiedade. E quanto ao medo? O medo é um mensageiro. Ele aparece para nos avisar de perigos reais, mas a maioria dos medos de hoje são projeções. O medo de fracassar, o medo de não ser aceito, o medo de não ter controle absoluto sobre a vida. O medo se transforma em uma prisão invisível. Mas a chave já está no seu bolso. Enfrentar. O estoicismo ensina a visualizar o pior cenário, não para se desesperar, mas para se libertar. Quando você encara o pior e diz, posso suportar isso, de repente o medo perde a sua força. A psicologia chama isso de exposição. Ao se expor ao que teme, você se liberta dele. Você precisa se tornar amigo do medo, não escravo. Quando ele bater a porta, não fuja. Pergunte o que ele tem a te ensinar. Talvez ele apenas esteja mostrando o caminho que você precisa seguir, porque é justamente onde você sente medo que está o seu crescimento. E se além de orar, você também pudesse encontrar paz nos detalhes do dia a dia? Com a Cine Cortex, você tem acesso a mais de 10.000 filmes e séries inspiradoras, tudo em um só lugar, incluindo conteúdos da Netflix, HBO e todos streaming. E acesso a mais de 5.000 canais ao vivo. Faça um teste de 3 horas de graça. Informando o cupom Vidas em Segredo, você terá 20% de desconto. O link está na descrição. O silêncio nunca é vazio, ainda que muitos pensem o contrário. Quando você escolhe não reagir, você não está fugindo. Você está mostrando que domina a si mesmo, e essa é a maior conquista que um ser humano pode alcançar. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia que não devemos ser escravos das provocações externas, pois quem domina as próprias emoções não pode ser dominado por mais ninguém. E aqui está a verdade. Cada vez que você responde por impulso, você entrega seu poder a quem te atacou. Cada vez que você grita, perde parte de sua força. Mas quando você silencia, é o outro que começa a se perder. Ele esperava a guerra, mas encontrou muralhas. Ele queria fogo, mas encontrou um lago profundo. Pense em quantas vezes você caiu em armadilhas emocionais simplesmente por não suportar o desconforto do silêncio. Você ouviu uma provocação e sentiu a necessidade quase física de responder, como se seu valor estivesse em jogo. Mas o que é realmente o seu valor? É aquilo que os outros dizem de você ou aquilo que você é, mesmo quando ninguém diz nada? Os estoicos nos ensinam que a opinião externa nunca deve ser a bússola da nossa vida, porque ela é instável, frágil e muitas vezes mal intencionada. Quando você responde ao mundo, você se torna servo dele. Quando você se mantém firme, você mostra que já não precisa provar nada. O silêncio é desconfortável, porque ele nos obriga a olhar para dentro. Quando você não responde, a mente do outro ecoa com as próprias palavras. Quem tentou te ferir com insultos começa a se ferir sozinho, porque o veneno não encontrou onde se fixar. É como um golpe que acerta o ar. O atacante sente a força de sua própria fraqueza. Esse é o poder oculto do silêncio. E poucos entendem isso. Eu sei que pode parecer difícil. Afinal, fomos condicionados a acreditar que precisamos nos defender, que precisamos ter a última palavra. Mas isso é apenas ego. E o ego nunca se satisfaz. Ele sempre pede mais, sempre exige uma nova batalha, e no final quem perde energia é você. Por isso o silêncio não é covardia, é estratégia. É como o general que não entra em todas as guerras, mas escolhe o momento certo de agir e por isso vence. Se você quer transformar sua vida, comece observando a si mesmo. Nas próximas vezes que alguém tentar te tirar do equilíbrio, não responda de imediato.
Respire. Observe o peso do silêncio. Você vai perceber que o poder muda de mãos. Você não é mais o joguete das circunstâncias, mas o guardião da própria paz. E isso é estoicismo na prática. Não viver reagindo, mas escolhendo com sabedoria o que merece resposta e o que deve morrer no vazio. E se esse vídeo já está abrindo seus olhos, se você sente que o que estou te dizendo faz sentido, eu peço que deixe o seu like e se inscreva agora mesmo no canal. Isso não é apenas um gesto de apoio, é a maneira de garantir que essas reflexões continuem chegando até você. A cada inscrição, a cada comentário, você fortalece essa comunidade de buscadores que, assim como você, querem aprender a escutar a si mesmos no meio do barulho do mundo. Nunca esqueça, o silêncio não é ausência, é presença multiplicada. É a voz da sabedoria que não precisa se provar. É a arma invisível que desarma sem esforço. Muitos vão zombar, vão tentar forçar sua reação, vão dizer que você é fraco porque não respondeu. Mas observe, se você realmente fosse fraco, por que eles se incomodariam tanto com seu silêncio? O incômodo dos outros é a maior prova de sua força. Eu sou Bordella, e até que o mundo te escute, eu estarei aqui te ensinando a escutar a si mesmo. As pessoas acreditam que a felicidade está em conquistar mais, mas os filósofos já alertavam: a abundância pode ser uma prisão disfarçada. Marco Aurélio escreveu que não é a posse que escraviza, mas o apego. Pense nisso. O mundo moderno nos ensina a desejar sem parar, mas nunca nos ensina a desfrutar. Você compra, conquista, exibe e logo precisa de algo novo. É como beber água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. A liberdade real surge quando você olha para aquilo que já tem e percebe que não precisa de mais nada para se sentir inteiro. Isso não significa se acomodar, mas aprender a desejar menos do que o mundo deseja de você. O apego ao supérfluo cria ansiedade, mas a clareza do que é essencial liberta. Epicteto dizia que não é a falta de coisas que nos atormenta, mas o desejo incessante de tê-las. Quem controla seus desejos, controla o mundo interno. Quem é controlado por eles está sempre em guerra consigo mesmo. Esse é o veneno invisível que destrói silenciosamente a mente de tantos. E é por isso que, em meio à multidão de vozes que gritam o que você deve comprar, vestir, possuir, a escolha mais revolucionária é o silêncio da suficiência. Imagine a calma de acordar pela manhã sem sentir que precisa provar nada para ninguém. Essa é a força da autossuficiência. Mas a verdade é que poucos têm coragem de buscá-la, porque ela exige desapego, e o desapego assusta, não porque tira coisas de você, mas porque revela que muitas delas nunca foram necessárias. A liberdade não está em acrescentar, mas em remover. Quanto mais você tira as ilusões, mais leve se torna. É assim que o estoicismo, a filosofia e a psicologia se encontram, na coragem de simplificar o que parecia impossível de viver sem. E se essa mensagem já fez você refletir, eu te peço algo simples. Deixe o seu like e se inscreva no canal agora. Assim você não só fortalece essa comunidade de pensadores, como garante que mais pessoas encontrem essas verdades ocultas que podem mudar vidas. Voltando, quando você remove o excesso, sobra aquilo que é real. E o que é real não pode ser tirado de você. Esse é o ponto onde o mundo moderno mais se perde. As pessoas acreditam que são livres porque podem escolher, mas não percebem que sempre escolhem a partir de desejos programados por outros. Liberdade verdadeira não é ter 1000 opções, é não ser escravo de nenhuma. A mente silenciosa enxerga além das vitrines, além das redes sociais, além do barulho da opinião alheia. Ela reconhece que a vida não precisa de adornos para ser plena. Quem aprende isso alcança uma paz que não pode ser comprada, roubada ou quebrada. Essa paz é a verdadeira coroa do homem estoico, invisível aos olhos, mas inabalável diante do mundo. Eu sou Bordelé, e até que o mundo te escute, eu estarei aqui te ensinando a escutar a si mesmo. E talvez você não perceba, mas a maior prisão do ser humano moderno não é física, não tem grades nem muros. A prisão está dentro da mente. É a ansiedade de corresponder,
É a culpa de não atender às expectativas, é o medo de decepcionar quem você nem deveria estar tentando agradar. Quantos de nós, em silêncio, não carregamos o peso de ter dito sim quando queríamos gritar não? Quantos vivem a vida inteira curvados, acreditando que a bondade está em se apagar para que o outro brilhe? Mas não, bondade não é servidão. O estoicismo, a filosofia e a psicologia concordam em algo poderoso. Não é possível viver plenamente se sua identidade está hipotecada ao desejo alheio. Marco Aurélio dizia que o homem que busca agradar todos jamais encontra a si mesmo. E os psicólogos modernos explicam o mesmo fenômeno sob outro nome. Dependência emocional, codependência, vazio existencial é a mesma realidade pintada em linguagens diferentes. E aqui está a chave. Você não precisa ser agressivo, não precisa se tornar frio ou insensível. A liberdade psicológica não exige que você rejeite o mundo, mas que você o encare de pé, com uma postura que diz: eu existo e minha existência é legítima. Dizer não é falta de amor. É muitas vezes o ato mais profundo de amor próprio e de honestidade com o outro. Porque quando você se sacrifica além do necessário, quando diz sim em excesso, você não oferece generosidade, você oferece uma versão distorcida de si. Eu já vi pessoas se destruírem tentando agradar todos. Vi pais que nunca viveram os próprios sonhos porque passaram a vida inteira tentando ser aceitos pelos filhos. Vi filhos que carregaram traumas porque nunca sentiram que podiam contrariar seus pais. Vi relacionamentos inteiros se transformarem em cárceres por causa da necessidade de aprovação. E você? Quantos sorrisos já forçou? Quantas vezes já sufocou sua própria vontade para ser aceito? Quantos nãos engoliu para evitar conflito? O caminho que te proponho é o mais difícil, mas também o mais libertador. A coragem de ser autêntico. A psicologia chama isso de assertividade. O estoicismo chama de viver em conformidade com a razão e a natureza. E a filosofia chama de vida boa, vida digna. São nomes diferentes para a mesma coisa. Parar de ser prisioneiro do olhar dos outros e começar a viver a partir do seu próprio eixo. E não se engane, isso não significa se tornar rebelde contra todos, mas rebelde contra a mentira de que você deve viver apenas para agradar. Existe uma enorme diferença entre respeito e submissão. O respeito nasce quando você se posiciona com firmeza, mas também com serenidade. A submissão nasce quando você apaga a si mesmo para caber no molde de alguém. E essa diferença muda tudo. No fundo, todos queremos ser livres, e a verdadeira liberdade começa no instante em que você aprende a carregar a desaprovação dos outros sem desmoronar. Quando alguém não gosta de você, não significa que você está errado. Muitas vezes significa apenas que você não se encaixou no teatro daquela pessoa. E isso é bom, porque a vida não é palco de teatro, é campo de batalha. E na batalha da existência, quem tenta lutar agradando todos, não luta, apenas se entrega. Eu sou Bordella, e até que o mundo te escute, eu estarei aqui te ensinando a escutar a si mesmo.